duas questões, né? A confiabilidade e a credibilidade, elas vêm sempre da nossa primeira impressão. Então, a nossa primeira impressão é aquela coisa, né? De 3 segundos e tal. Hoje em dia já existem estudos que comprovam que uma pessoa te julga em 1 segundo. Então, tipo assim, o que você faz em 1 segundo? Nada, né? Você não dá nenhum tchau em 1 Existe. segundo. Você só tá ali existindo. Então, como eu só tenho 1 segundo, ou 3 segundos, ou 30 segundos, independente de quantos segundos sejam, são só um curto período de tempo. Como é só esse curto período de tempo, ela é formada a minha primeira impressão. E a minha primeira impressão não necessariamente é a que fica. Então não é que, eu criei uma primeira impressão, eu nunca vou poder desmistificar isso. Você vai poder desmistificar isso. A questão toda é, será que precisa desmistificar isso? Porque, pô, é mais fácil eu construir uma casa num terreno baldio ou construir uma casa num terreno onde já tem um prédio, eu vou ter que tirar aquele prédio para construir uma casa em cima. A mesma coisa acontece na nossa cabeça. Então, se uma pessoa já tem um preconceito nosso ali, eu vou ter que desmistificar aquilo que ela tá pensando de mim para poder criar um outro conceito na cabeça dela do que eu sou. Então, a primeira impressão, quando uma pessoa me julga em segundos, ela vai me julgar de duas formas, que é onde entra a questão da credibilidade. Ela vai me julgar ou por confiabilidade, ou por credibilidade, ou pelos dois. Então, em 3 segundos ela vai olhar pra mim, vai decidir se confia em mim ou não. E em 3 segundos ela vai olhar pra mim e vai decidir se me dá credibilidade ou não. Tudo isso através da minha aparência. O resto todo, eu falo que é enrolação. É lógico que não é só enrolação o resto todo, né? Mas é como se fosse enrolação, porque a pessoa ela já decidiu, por exemplo, em 3 segundos se ela quer fechar um negócio com você ou não. De maneira inconsciente, isso já tá no drive dela ali. O resto vai ser você convencendo ela de que você é capaz, e que você é merecedor, e que você, enfim, tá ali pra poder fechar um Mas já negócio ela com tá ela. mais predisposta ou Mas ela tá menos. mais predisposta ou menos. Então é óbvio, se passou uma baita de uma primeira impressão, mas na hora que você abriu a boca você foi muito ruim, aí, por mais que ela tivesse já super predisposta a fechar um negócio contigo, também a primeira impressão não é tudo, né? Então você precisa ajudar durante a tua comunicação verbal. Só que é muito mais fácil, por exemplo, que ela feche um negócio com você, que gerou uma primeira impressão boa, do que ela feche um negócio com uma pessoa que, por mais que a comunicação dela seja muito boa e que ela seja muito capaz, a primeira impressão não foi tão boa. Porque assim, se a primeira impressão não foi tão boa, muito provavelmente aquela pessoa não vai nem querer ficar conversando comigo, sabe? Porque aquela pessoa vai olhar pra mim e falar assim, tá, não tô muito afim de conversar com essa pessoa. E aí eu vou lá, eu vou conversar com outra. Só que, primeiro, por que isso não é conversado, né? Primeiro que é muito tabu, tipo, a gente julga as pessoas pela aparência, existe, né, esse conceito, porque é real. E a segunda coisa, porque a gente tá julgando de fato a capacidade de uma pessoa simplesmente pelo que a gente tá olhando pra ela. Esse julgamento pela beleza, a gente faz de forma consciente ou inconsciente? Cara, o julgamento pela aparência, eu diria, a gente faz de maneira inconsciente e a gente concorda com ele de maneira consciente. Então, por exemplo, é, às vezes eu vou fazer, em todos os julgamentos que a gente faz com relação à aparência ou com relação a qualquer outra coisa, o que, que eu penso de uma pessoa, o que, que eu não penso, se eu não conheço aquela pessoa, tudo ali é a nível inconsciente. O que acontece em 3 segundos, eu não consigo que isso chegue na minha cabeça para poder racionalizar sobre Tá. isso, para poder concordar ou discordar com o que eu pensei. Tanto que várias e várias vezes a gente se vê em situações, tipo, cara, por que, que eu pensei isso dessa pessoa, sabe? Não tinha a menor razão não tinha a menor razão, né, conscientemente falando, para eu pensar isso dela. Só que eu pensei porque foi algo que ela me passou através do não verbal dela, né? Então, todo e qualquer julgamento que acontece em 3 segundos ou que acontece em quantos segundos for, ele é inconsciente. A gente precisa de um pouco mais de tempo para racionalizar isso. Eu diria que a gente só racionaliza quando a gente tem um motivo. Então, por exemplo, a gente está captando informações o tempo inteiro, a nível Uhum. inconsciente. A partir do momento que eu me levo a refletir sobre aquilo, aí eu trago aquilo para minha consciência. Então, sei lá, eu tô querendo fechar um negócio com uma pessoa, né? E daí eu tenho várias opções, vou fechar uma sociedade, eu tenho várias possíveis opções de sócios, sei lá. E daí eu tô lidando com todos eles me mandaram uma mensagem. Só que na hora que eu vou de fato escolher qual que eu quero, é que eu paro pra racionalizar que muito provavelmente o que eu escolhi é o que me gerou uma primeira impressão boa.